Saudações a todos. No vídeo de hoje, respondendo uma dúvida de um dos nossos seguidores, trago a solução deste sudoku que foi compartilhado conosco por um inscrito do nosso canal, o João Lima. João Lima, muito obrigado por compartilhar conosco esse sudoku. Vou fazer a solução aqui, espero que você goste. Então vamos aqui aproveitar esta imagem que o João enviou para a gente e vamos fazer a solução manuscrita aqui. Caso ficar muito confuso, eu trago a solução também em outro vídeo usando o aplicativo. Então vamos tentar aqui fazer a solução manuscrita, já aproveitando aqui a solução do nosso inscrito, o João Lima. Só lembrando que caso você tenha algum sudoku e queira fazer igual o João Lima, compartilhar com a gente, pode nos enviar que traremos a solução aqui no canal. Muito bem, veja só, João. Aqui no bloco 4, você observa que aqui no bloco 4, o 9 vai estar aqui na coluna da esquerda. Desta forma, o 9 não pode estar na coluna da esquerda aqui do bloco 7. Então aqui não pode conter o 9, ou seja, aqui no bloco 7, o 9 vai estar na coluna da direita, ou seja, vai estar nesta casa ou nesta. Consegue compreender? Ou seja, nessas duas casas aqui do bloco 7 serão ocupadas pelo número 1 e pelo número 2, igual você colocou. Ou seja, aqui na oitava linha, a única possibilidade para o 9 vai ser aquela casa vazia ali no bloco 9. Ou seja, esta casa aqui tem que ser ocupada pelo número 9. Conseguiu compreender aí? Uma vez que essas duas casas aqui no bloco 7 serão ocupadas pelo 1 e pelo 2, aqui na oitava linha só resta esta casa no bloco 9 para colocar o 9. Então por isso aqui podemos colocar o número 9. Espero que tenha um pouco de paciência, que nós vamos bem passo a passo aqui, para que não fique nenhuma dúvida. Agora veja só, aqui no bloco 9, veja que o 2 não pode estar aqui na coluna, o 2 não pode estar aqui na coluna da esquerda, pois já tem o 2 aqui no bloco 6, e o 2 também não pode estar aqui na linha inferior, pois já tem o 2 aqui no bloco 8. Desta forma, veja que aqui no bloco 9, a única casa que pode colocar o 2 é esta casa aqui, onde acabei de escrever o 2. Agora veja que aqui na última coluna, como você já colocou, o 1 e o 6 estarão nessas duas casas aqui no bloco 6, 1 e o 6. Então, além do 1 e o 6, aqui na última coluna está faltando o 5, o 4, o 5 e o 7. Então, além do 1 e o 6, aqui na última coluna, falta o 4, o 5 e o 7. Mas observe que esta casa aqui no bloco 3 não pode conter nem o 4, nem o 7, pois já tem eles aqui na segunda linha. Então, esta casa destacada aqui no bloco 3 só pode ser o número 5. Por isso ali, vamos colocar o número 5. Então aqui tem que ser o número 5. Então veja que aqui no bloco 9
O 5 não pode estar nesta casa, pois já tem o 5 na coluna aqui no bloco 3. O 5 também não vai poder estar aqui nesta casa, pois o 5 vai estar aqui na coluna central no bloco 6. Como o 5 também não pode estar nesta casa, pois já tem o 5 aqui na mesma linha no bloco 8, veja então que aqui no bloco 9 a única possibilidade para o 5 é esta casa. Então vamos escrever aqui o número 5. Vamos colocar o 5 de volta aqui. Aqui sabemos que é o 5. Aqui no bloco 9, veja que o 1 não pode estar nesta casa, nessas duas casas aqui da linha inferior, pois já tem o 5 aqui no bloco 3 e o 5 vai estar aqui no bloco 6 na última coluna. Então veja que aqui no bloco 9 o 1 tem que ocupar esta casa. Vamos escrever aqui o 1. Então aqui no bloco 9, veja que agora falta apenas o 7 e o 4. Esta casa aqui no bloco 9 não pode conter o 4, pois o 4 vai estar aqui. O 4 vai estar aqui na coluna central, vai estar em uma dessas duas casas da coluna central aqui do bloco 6. Então, esta casa em destaque aqui no bloco 9 não pode conter o 4, então tem que ser o número 7. Então aqui tem que ser o 7. Tem que ser o 7. Vamos escrever aqui o 7. Vamos trocar a cor da caneta para ficar padrão. Vou colocar o verde, o azul, melhor dizendo. Então sabemos que aqui tem que ser o 7. Logo, para completar o bloco 9, esta casa tem que ser o 4. Então aqui no bloco 3, esta casa aqui agora tem que ser o 7. Veja só, aqui no bloco 8, o 1 não pode estar nesta casa, nem nesta, pois já tem 1 aqui no bloco 9, ou seja, aqui no bloco 8, a única possibilidade para o 1 é esta casa aqui em destaque. Então, por isso aqui colocamos o número 1. Então, veja só, aqui no bloco 8, o 9 vai estar aqui na linha superior. Desta forma, no bloco 7, o 9 não pode ocupar esta casa. Então, aqui não pode conter o 9. Ou seja, aqui no bloco 7, o 9 vai ocupar esta casa. Então, aqui podemos colocar o 9. Veja só, nesta casa não pode o 9, também não pode conter o 8, pois o 8 vai estar aqui na linha superior do bloco 8. Não pode também conter o 2, pois já tem o 2 na mesma linha aqui no bloco 9, ou seja, esta casa aqui só pode ser o 7, então vamos colocar aqui o 7. Então aqui na sétima linha, além do 8 e o 9 que estarão aqui no bloco 8, falta o 4 que deve ocupar esta casa aqui no bloco 7. Aqui no bloco 7, além do 1 e o 2 que estarão aqui nessas duas casas vazias da linha central, está faltando o número 8 e o número 6 aqui na última linha. Agora vamos voltar aqui para o terceiro bloco. Aqui no terceiro bloco, essas duas casas vazias aqui da coluna da esquerda deverão ser preenchidas pelo
4 e pelo 8, né? Veja, aqui na sétima coluna, falta o 4 e o 8. Esta casa aqui não pode o 4, pois já tem o 4 aqui na segunda linha. Então, o 4 deve ocupar esta casa. Logo, esta onde é que tem o X tem que ser ocupada pelo número 8. Então, aqui podemos colocar o número 8. Ainda aqui no bloco 3, está faltando o número 2 e o número 9. Esta casa aqui não pode o 9, pois já tem o 9 aqui na primeira linha. Então, esta casa aqui tem que ser o 2. Para completar o bloco 3, o 9 vai ocupar esta casa. Veja então que aqui no bloco 1, o 2 não pode mais estar aqui nesta casa. Então, no bloco 1, a única possibilidade para o 2 passa a ser esta casa. Vamos escrever aqui o 2. Então, veja só que no bloco 2, o 2 não pode mais estar aqui e nem aqui. Logo, no bloco 2, a única possibilidade para o 2 é esta casa. Vamos escrever aqui o 2. Ainda no bloco 2, veja que a única possibilidade para o 9, uma vez que aqui na linha inferior não pode o 9, nem na linha superior pode o 9. Então, esta casa central é a única possibilidade para o 9 aqui no bloco 2. Ainda no bloco 2, veja que está faltando o número 6. O número 6 não pode estar aqui na linha superior por causa desse 6 aqui no bloco 2. E não pode estar aqui na coluna da direita por causa desse 6 aqui no bloco 8. Logo, a única possibilidade para o 6 aqui no bloco 2 é esta casa. Vamos escrever aqui o 6. No bloco 1 falta o número 7, veja que a única possibilidade para o 7 aqui no bloco 1 é esta primeira casa, pois nessas duas casas da linha inferior não pode o 7, pois já tem o 7 na mesma linha aqui no bloco 3. Esse 7 aqui no bloco 2 elimina esta casa aqui no bloco 1. Este 7 aqui no bloco 7 elimina esta casa aqui no bloco 1, ou seja, resta apenas esta casa para o número 7. Então aqui vamos colocar o 7. Ainda aqui no bloco 1, veja que aqui na segunda linha está faltando apenas o número 6, veja, segunda linha, falta apenas o número 6, então 6 deve ocupar esta casa aqui no bloco 1. Então no bloco 1 fica faltando apenas o número 8, 5 e 1. Esta casa aqui na linha superior do bloco 1 não pode o 1 e nem o 5, pois já tem eles aqui na terceira coluna, então esta casa tem que ser o 8, pois não pode mais ser o 7, então aqui é o 8. Logo aqui no bloco 2, o 8 não pode estar aqui na linha superior. Então, o 8 deve ocupar esta casa. Vamos escrever aqui o 8. No bloco 8, esta casa não pode mais ser o 8. Resta apenas esta casa para o 8. Vamos colocar aqui o 8. Logo, esta casa a gente colocamos o X, tem que ser o 9. Então, vamos escrever aqui o 9. Veja então que aqui na quarta coluna falta apenas o número 9, que deve ocupar esta casa aqui no bloco 5. Veja então que desta forma, no bloco 4, o 9 deve ocupar esta casa. Vamos escrever aqui o 9. Ainda aqui no bloco 4, veja que a única possibilidade para o 2 é esta casa. Vamos escrever aqui o 2. Então, no bloco 7, o 2 deve ocupar esta casa, logo o 1 ocupa esta casa, completando aqui a oitava linha. Ainda no bloco 7, veja que esta casa aqui não pode mais conter o 6, pois já tem o 6 na coluna, então o 6 deve ocupar esta casa,
E para completarmos o bloco 7, esta casa tem que ser o 8. Então vamos colocar aqui o número 8. Voltando aqui ao primeiro bloco, veja que esta casa agora tem que ser o número 5, não pode mais 1, pois já tem 1 na mesma coluna aqui no bloco 7. Para completarmos o bloco 1, a única possibilidade para o 1 é esta casa. Então vamos colocar aqui o número 1. Agora no bloco 4, ou seja, aqui na primeira coluna está faltando apenas um número. Veja que falta o número 5, então o 5 deve ocupar esta casa aqui no bloco 4. Vamos escrever aqui o 5. Ainda no bloco 4, resta apenas uma possibilidade para o 7, que é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 7. No bloco 4 falta agora o 6 e o 8, esta casa aqui não pode o 8, tem que ser o 6, logo o 8 deve ocupar esta casa aqui no bloco 4. Aqui no bloco 6, esta casa aqui não pode mais conter o 6, então aqui tem que ser o 1. Logo, aqui na última coluna, o 6 deve ocupar esta casa. Vamos escrever aqui o 6. Esta casa aqui no bloco 6 não pode mais conter o 5, então tem que ser o 4. Vamos escrever aqui o 4. Veja então que aqui na sexta linha está faltando apenas dois números, está faltando o número 1 e o número 8. Esta casa aqui não pode o 8, pois já tem o 8 na coluna, aqui no bloco 2. Então o 8 deve ocupar esta casa aqui no bloco 5, esta onde colocamos o X tem que ser o 1. Então vamos escrever aqui o número 1. Desta forma, no bloco 2, esta casa não pode mais ser o 1, tem que ser o 4. Logo, para completarmos a primeira linha, falta o 1. Vamos colocar o 1 nesta casa em destaque. Veja então que aqui na sexta coluna falta apenas o número 5. Vamos colocar o 5 nesta casa vazia aqui no bloco 5. No bloco 6, a única possibilidade para o 5 é esta casa. Vamos escrever aqui o 5. Veja que no bloco 6 falta o 3, então vamos colocar aqui o 3. Voltando aqui para o bloco 5, veja que esta casa tem que ser o número 4, ou seja, aqui na quinta linha falta apenas o 4, vamos colocar aqui o 4. Agora aqui na quarta linha está faltando apenas o número 3, que deve ocupar aqui esta casa. Pronto, o jogo acabou. Caso tenha ficado meio confuso por causa do manuscrito, eu vou providenciar um vídeo no aplicativo para ficar mais claro a solução. Espero que você goste. Um abraço e até o próximo.